Olá, queridos, graça e paz, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês através do programa 180 Graus Metanoia, aqui através da TV Itapetinga. Sou o pastor Jorge Moraes Leão e vamos juntos hoje em uma jornada de testemunhos de milagres. E eu creio que esta palavra, que esse testemunho vai edificar a sua fé e, sobretudo, trazer chaves para que você possa agir com a fé que o Senhor já te deu. Então, vem com a gente no nosso programa, que eu creio que vai edificar a nossa vida. Lembrando sempre que, ao final da nossa programação, nós estaremos fazendo uma poderosa oração para abençoar a sua vida. Portanto, anote aqui o número do nosso WhatsApp, onde você poderá enviar para nós o seu pedido de oração, bem como o seu testemunho, compartilhar conosco como tem sido assistir a esta programação do 180 Graus Metanoia. Também peço a você, siga-nos nas redes sociais, aqui abaixo estão aqui os nossos endereços, que eu creio que você vai estar ligadinho aí de tudo que tem acontecido e o que está por vir na nossa programação, ok? Então, vamos começar essa programação já chamando esse casal, não quero perder tempo, esse casal muito especial que vai trazer uma palavra, sabe, de experiência daquilo que Deus fez na vida deles. Então, antes de iniciarmos para a parte da entrevista de testemunho, eu quero pedir a você que convide 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que está precisando de uma porta aberta, porque esse programa é para você. Então vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e agora iniciando esse quadro especial de testemunho de fé e de superação. Eu creio que você tem fé, porém, se a fé não for utilizada, de nada será. Eu gosto de dizer sempre uma frase que a fé é uma palavra de 2 letrinhas, que só saberemos o quanto temos no dia que precisar dela. E hoje eu trago aqui esse casal muito especial para contar um pouco da sua história, do seu testemunho de superação, que eu acredito que vai edificar a sua fé. Portanto, vem com a gente, convide mais alguém aí para participar desse programa, você que está querendo empreender, você que está orando, pedindo a Deus uma luz no fim do túnel. Eu creio que a palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, eu creio que por meio dos testemunhos que vocês irão ouvir nessa programação, eu creio que vocês serão muitíssimo edificados. E para isso, eu trouxe esse casal, como eu falei, casal muito especial, aqui meus amigos, conterrâneos aqui, o meu querido amigo Daniel e Roseni. Graça e paz, Daniel, graça e paz, Roseni. Graça e paz, eu estou muito feliz, pastor Jorge, pelo esse convite de podermos estar contando um pouco da nossa história. Hoje aqui estou muito feliz com vocês aí de podendo contribuir com vocês aí hoje um pouquinho da nossa história. Amém. Boa noite, graça e paz. Essa história que nós vamos contar hoje, eu particularmente gosto muito de contar porque é uma trajetória realmente de fé e é um mover de Deus. É o mover de Deus e vendo que Deus realmente cuida de nós, quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós temos fé, tudo se alinha à vontade de Deus. Amém. Preste bem atenção. E vamos. Amém, glória a Deus. Isso é muito tremendo, eu quero ressaltar aqui e preparar os corações dizendo o seguinte, que Bill Johnson ele dizia o seguinte, né, ele diz, né, não está vivo, um homem de Deus, que a palavra testemunho, um dos seus significados é faz de novo. Amém. Quando a gente ouve um testemunho, por isso é importante nós testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu acredito que através desse testemunho, eu creio que Deus vai liberar uma unção para fazer de novo. Eu creio que essa história de sucesso de vocês, essa história de superação, né, eu creio que vai edificar de fato a vida dos nossos irmãos. Então, quero deixar já registrado aqui para os irmãos, que lembrando que ao final, né, fique com a gente que ao final eles vão estar orando para abençoar a sua vida. E se você também quiser deixar aí o seu pedido de oração, aqui embaixo está o nosso número, né, que você já deve ter anotado aí, é o DDD 21 98 264 9040.
você pode colocar aí o seu pedido de oração, bem como o seu testemunho aí de fé. E quem sabe, um dia desse você vem estar comigo aqui gravando o seu testemunho. Então, muito bem, eu queria ouvir o Daniel aí, estou ansioso aí, ansiedade não é de Deus, mas estou na expectativa, melhor dizendo, na expectativa de ouvir um pouco da história de vocês, como é que tudo começou, Daniel, da onde você veio, quem é você, Roseni, quem são vocês, conta um pouco da história de vocês, né, lá do início, da raiz de vocês. Então, como eu estava falando, graças a Deus, é a nossa história com um propósito de Deus, né? Um milagre de Deus nas nossas vidas, né? Então, nós somos um povo, assim, eu trabalhei muitos anos, trabalhei um pouco, 23 anos nessa Passo, uma loja, né? Como um vendedor. E eu tinha um vendedor trabalhando bastante. E essa Passo, ela faliu. Ela fechou, ela faliu e eu fiquei assim desorientado, sem saber o que fazer. Isso né? alguns anos atrás, né? Imagina, isso eu creio que é... Olha só, desculpa, eu vou estar de vez em quando ressaltando aqui, gente, para a gente... Porque talvez seja a realidade do tempo de hoje. Quantas empresas faliram? Mas conta aí, eu só estou querendo alinhar, porque, irmãos, eu estou com grande expectativa de uma unção liberada para portas se abrirem no nosso meio. Amém? Então eu fiquei assim meio assim triste devido perdido o emprego. Aí fui trabalhar como camelô. Aí trabalhei como camelô do lado de uma banca evangélica. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, do lado no camelódromo de uma banca evangélica. E ali eu comecei a ouvir muitos louvores. Muitos louvores, aquela sede foi no meu coração, foi entrando. E eu, ali, ouvindo louvores, minha mãe me convidou para ir para a igreja, e eu fui para a igreja e ouvi aquela música da Cassiane, Vou Seguir os Passos de Jesus. Que legal. Aí aceitei Jesus, fui para a igreja, aceitei Jesus, sem emprego, só que eu recebi a minha indenização. Eu tinha recebido a minha indenização, né? E fui para a igreja e chegou lá. Nós, se lembra, amor? Quando nós estávamos lá com o pastor pediu para fizemos uma campanha na igreja. Aí ele me colocou, eu aceitei Jesus, já fiquei empenhado nas obras de Deus. E o pastor me colocou eu como um comprador da igreja. Olha a responsabilidade. Uma pessoa que estava novo convertido. Aí aquilo, a nossa igreja, abrimos um templo novo, não tinha banco. Aí a igreja ele me botou para comprar e eu fui comprar os bancos. Aí foi um milagre tremendo, né, amor? Eu vou deixar ela contar um pouco, eu vou contar em etapa, para vocês verem, porque realmente foi uma coisa tremenda, é um milagre assim extraordinário. Deus começou a mover. Deus começou a mover as águas na minha vida assim de sucesso, através daquele ato. Olha só, então aprendeu a vender no camelô, já vendia na loja, né? Nessa Passo, foi para o camelô e agora está vendendo, está comprando para a igreja, né? Comprando. Você sabe negociar com a igreja, para a igreja, né? O forte dele foi sempre a negociação, ele sempre foi um dom de Deus, deu a ele a negociar, tanto que ele era um excelente vendedor, que ele era ponteiro, né? Então, ele passou a ser comprador da igreja. Então, quando nós começamos na igreja, realmente não tinha nada, e ele foi com essa missão. E ele, no carro, foi falando, né? Falando para Deus que ele estipulou mais ou menos o valor total. Não, isso aí foi uma coisa assim, eu fiz um ato de fé com Deus. Então. Foi eu e minha mãe, que ela era secretária numa multinacional na época, e eu fui com a minha mãe lá em Acari, aqui no Rio de Janeiro, que lá eles vendiam os bancos usados. Eles tinham uma oficina e eles vendiam o banco usado. Então, e era uma coisa que o meu pastor ele não tinha dinheiro. Ele tentou fazer um empréstimo do banco negou. Eita. Negou a negociação. Aí, então, meu pastor ele ficou assim, ele era alto assim, ele ficou meio assim. Eu senti que o meu pastor ficou meio triste. Aí eu falei com a minha mãe, eu como estava ainda novo na fé, era muito novo na fé. Aí o que eu fiz? Eu falei com a minha mãe, eu vou fazer um ato de fé.
nós vamos lá se o pastor falar o valor exato, eu vou deixar essa parte para depois do pastor Jorge, ele Ok. entrar nessa parte, porque é uma parte muito profunda. Amém. De fé, né? A gente está contando aqui, eles começaram a contar um pouco da história, e vocês vão ver onde eles chegaram, aonde Deus levou e está levando ainda. Eu creio que já teremos aí a empresa aí por todo o Brasil, né? Porque para quem saiu do camelô e alcançar o que eles alcançaram, meus irmãos, né? Nessa trajetória, a gente vê de fato a boa mão de Deus e a fé. Roseli, conta um pouco para a gente aí como é que, antes de chegar nesse quadro aí muito tremendo que o Daniel vai compartilhar, porque a gente fala de fé, e fé, de fato, todos os seres humanos foram dotados por Deus de fé. Porém, existem coisas que a gente só usa a fé só para sobreviver, não é isso? Se a pessoa tem um câncer, ela usa a fé para vencer o câncer. Se está endividado, ela usa a fé para vencer a dívida. Mas a fé para avançar. E eu vejo na história de vocês, pelo pouco que eu conheço, né, como vocês cresceram em Deus, como vocês usaram a fé para avançar, não apenas a fé para sobreviver. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz que o justo apenas sobrevive pela fé. Que na nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Fala pra gente, Roseli, um pouquinho aí dessa história. São vários episódios. Como o pastor falou no começo, nós viemos de uma comunidade, né? Nós morávamos numa comunidade. E o meu sonho era morar na Zona Sul. Eu literalmente morava num beco sem saída. Tem até o beco até hoje lá. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, não é isso? Para quem não conhece. O meu sonho era morar na Zona Sul do Rio de Janeiro, perto da praia. Era o meu sonho. Então, Deus foi colocando isso no meu sonho. Então, para quem não tinha nada, isso nos olhos do ser humano, né? Parecia uma coisa assim, não tinha como conseguir atingir isso, né? Mas Deus foi trabalhando, Deus foi proporcionando. E chegou uma época que eu já tinha me mudado da comunidade, eu estava num bairro da Zona Norte, aqui do Rio, e aquilo foi falando mais fundo, mais forte no meu coração. E eu comecei a procurar. Procurava mesmo apartamento. Todo domingo, depois da igreja, eu botava todo mundo dentro do carro e via para esse determinado bairro da Zona Sul. E eles até brincavam, né? Deixa ela solta lá. Eles marcavam um lugar para se encontrar. Deixa ela sonhar. E eu ia de prédio em prédio. A gente ficava rindo. Eles ficavam rindo. E eu ia de prédio em prédio, tocando a campainha e perguntando aos porteiros se havia algum apartamento para vender. Quando eles olhavam assim para mim, não dava nem muita ideia. Não tinha condições, né, amor? Não tinha condições mesmo. Não tinha. Mas aquilo ali eu fui colocando. Tudo que eu fazia nesse bairro. Questão de médico. Eu dei entrada na minha aposentadoria nesse bairro antes de adquirir. E tudo foi fluindo. Aí Deus colocou um corretor no nosso caminho. E aí foi mostrando vários imóveis. Eu falei, não é esse, não é esse. E com dinheiro? Sem dinheiro. Aí, ao tempo, ele foi comprando a minha ideia. Ele foi gostando, foi comprando a minha ideia. E como ele é muito focado, ele é muito determinado. Então, eu sonho e ele... Depois vocês vão contar essa parte pro final, aonde foi. A gente está contando essa história de fé, meus irmãos. O Daniel começou, ele vai continuar agora falando a parte, né, era a empresa que trabalhava, faliu, aí foi trabalhar como camelô, se converteu ouvindo a música da Cassiane. Comprador da igreja. Aí dali foi para a igreja, o pastor... Na hora ali, vamos criar o setor de compras da igreja. Aí entrou para o setor de compras da igreja e foi negociar o banco da igreja que não tinha. Aí você falou que fez um voto. Como é que foi isso, Daniel? Aí, né, pastor? Aí o que aconteceu, né? Foi uma coisa muito linda, porque foi eu e minha mãe. Eu botei minha mãe no carro e nós fomos comprar até ali eu estava desempregado, eu estava no camelódromo, trabalhando no camelódromo, não tinha assim, sem rumo, mas estávamos ali trabalhando no camelódromo.
Aí conversando com a minha mãe naquela fé, com aquela que minha mãe foi... Desde, eu estou com 63 anos e a minha mãe sempre foi evangélica. Minha mãe foi evangélica desde quando eu nasci. Então ela sempre me deu um testemunho muito lindo, foi o da minha mãe. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, nós conversamos com o pastor lá, e o pastor falou, eu quero 40 e poucos mil, uma coisa absurda na época. Aham. Ele ia levar quase uma boa parte da minha indenização que eu tinha recebido dessa parte. E o pastor meu não tinha dinheiro, porque ele foi fazer um empréstimo no banco e o banco negou. Ele não tinha como honrar. Você seria alguém que iria ajudar a igreja naquele Aí momento. o que eu fiz? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, mas eu fiz aquele propósito que eu sei que não ia dar certo. Porque eu estava muito novo na fé. Era meu dinheiro da minha indenização, pastor. Eu não tinha condições. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa que não vai dar certo. Fazer uma coisa para não dar certo. E na minha casa, eu guardava o meu dinheiro no cofre, eu tinha um cofre, e minha indenização estava toda guardada. Estava guardado porque eu estava para planejar alguma coisa para comprar. Aí eu falei com a minha mãe, quando estávamos chegando, faltavam assim, uns 2 quilômetros para chegar lá na igreja lá do pastor, lá onde estavam os bancos. Falei, mãe, vou fazer um voto aqui. Só eu, Deus e a senhora vai saber. Olha isso, irmãos. Deus e a senhora vai saber. Olha, ele está pedindo 40 mil. Se o pastor fizer 38 mil e botei, irmão, por tudo quanto é massacrado, botei centavo. Se ele fizer o valor 38.900 e uns quebrados e botei 8 centavos. Se ele falar isso, vou pagar o banco sozinho. Irmão, eu fiz aquilo dali, irmão, mas com o coração apertado. Falei, ele não vai fazer isso. Aí ele não vai botar esse centavo. Mãe, se ele não falou esse centavo, eu não vou comprar. Aí, muito bem. Minha mãe falou, olha, você está falando com Deus. Eu falei, não, vou fazer, mãe. Olha, Deus, eu vou pagar. Eu vou pagar. O que aconteceu? Pastor, eu cheguei lá, o pastor chegou, falou assim, e aí, tudo bem? Uau. Vocês vão querer tomar um café? Eu falei assim, olha, eu não quero tomar café não, pastor. Muito obrigado. Eu estou ansioso para o senhor ver aí quanto é que o senhor vai fazer, que eu pedi um abatimento aí, o senhor falou que ia ligar para São Paulo. Aí ele falou assim, olha, eu liguei para o bispo em São Paulo e o bispo falou que vai fazer 39 mil, os quebrados todinho, pastor. Falou até 8 centavos. Olha, depois daquilo dali, para mim, aí eu fui lá e comprei, paguei. Eu falei com a minha mãe olhou para mim assim agora. Eu falei, não, eu vou honrar. Honrei. Olha isso. Paguei os bancos todinho. A igreja, ali, pastor, foi as comportas, abriu as comportas. Uau, aí irmãos, Deus fez um mover na minha vida, pastor. Amém. Deus isso fez um mover. Né? Quem busca ter um propósito com Deus, é importante fazer propósito com Deus, fazer votos com Deus. Tem muita gente que às vezes tem a fé, mas a fé está guardada, não age. E... irmãos, como ele falou, desatou, mas teve que ter coragem, né? Tive que ter coragem, dar o primeiro pontapé. Às vezes a gente fala coisa com Deus, assim, Deus, se o senhor fizer isso, eu faço isso, mas não leva a sério. Só que às vezes Deus faz e a pessoa não cumpre com o voto. E já a gente vai voltar para vocês ouvirem mais desse testemunho. Vocês vão ver, né, aonde eles chegaram, o que Deus fez na vida desse casal, uma família linda, né? Da Roseni e do Daniel. E eu creio que essa palavra vai edificar, vai continuar edificando a sua vida e a sua fé, porque o nosso programa é o 180 Graus Metanoia. Né? O intuito desse programa é quebrar crenças. Tem muita gente com crenças religiosas, sabe tudo sobre a igreja, a denominação, mas existem algumas crenças que impedem a pessoa de executar a fé bíblica. É verdade. E esse é o intuito desse programa e eu creio que você será muito abençoado. Portanto, não saia daí. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com 180 graus Metanoia e hoje com esse casal muito especial que eu amo muito, contando um pouco da trajetória deles de fé e de milagre. Você vai ver como Deus pode tirar alguém do nada e colocar em posições altas. Eu sei que com esse testemunho a sua fé também será edificada e, como eu disse aqui no início, que uma das terminologias, um dos sentidos da palavra testemunho significa faz de novo. Quando nós testemunhamos do poder de Deus, nós estamos dizendo faz de novo. Ele é um Deus que faz de novo. Então, a gente estava falando aqui com o Daniel, né, que nesse testemunho tremendo, esse voto que ele fez com Deus, maravilhoso, e quer dizer que as portas, desde então, as portas se abriram, Daniel. Como é que foi? Não, pastor, foi as comportas. As comportas, as comportas se abriram, porque aí eu comecei trabalhando no camelódromo e eu tinha uma banca lá no final, no finalzinho mesmo, do lado da banca de CD evangélico, de louvores, né, onde eu ouvia os louvores, ali me alegrava muito, né? Então, o que aconteceu? E lá na frente, lá no camelódromo, com o melhor ponto, tinha um rapaz que tinha uma banca muito feia, que ele vendia cigarro. Uma banca feia? Ele vendia cigarro naquela banca. E como eu tinha ainda sobrado um pouco do meu dinheiro, da minha indenização, sim, o que eu fiz? Aí ele anunciou que estava vendendo, só que ele falou para um amigo meu que estava querendo vender essa banca de cigarro. Sim. E a vizinha do lado, ela estava querendo comprar, só que ela não sabia. O rapaz falou comigo primeiro, isso aí foi um mover de Deus, foi um agir de Deus. Aí era uma barraca? Era uma barraca. Uma barraca. Aí eu comprei aquela barraca e falei, dessa barraca eu vou botar CD evangélico. Na outra barraca que eu tinha, eu vendia 5 CD por dia. Quando vendia? 5 CDs por dia. Essa barraca, como ela era na frente, que passava muita gente, eu comecei a vender 40, 50, 60, 200 CD por dia. Abriu comporta. E quando nós chegamos lá, essa vizinha do lado, ela ficou muito aborrecida, porque ela falou, como é que eu estou querendo comprar essa barraca aqui, e ele não me falou que estava vendendo. E ali já era o agir de Deus, irmão. Uau, glória a Deus. Ali já era o mover de Deus na minha vida, já eram as bênçãos de Deus. Aleluia. Através daquela barraca ali, aí eu comecei a conhecer bastante pastor, não foi, amor? Aí vieram bastante pastor, aí os pastores vinham me ensinar a ser dizimista. Olha que coisa tremenda. E Isso, irmãos, só para explicar para algumas pessoas que o reino espiritual trabalha com princípios, né? Existem leis que movem as regiões espirituais. As pessoas têm fé em Deus, mas não têm fé nos seus princípios. Essa é uma chave poderosa, né? O voto que ele fez, aquela oferta que foi uma oferta, uma semeadura, e trazendo aqui para uma linguagem mais natural, um investimento. É verdade. Desatou as comportas e agora ele começou a aprender princípios. Aí, como os pastores iam lá... Aí o pastor... Olha que coisa interessante, irmãos. Escute isso. Aí os pastores passaram... Não foi um, não. Foram vários pastores. Começaram... Eu não gostava muito de tocar nessa parte, porque nós vendíamos muito. Então, a gente fazia ali 200 CDs, 300 CDs por dia, mais Bíblia. Então, o nosso faturamento começou a ser muito alto. Aí, o que eu fiz? Aí, os pastores começaram a querer falar, você tem que ser dizimista para Deus continuar abençoando a sua vida. O que eu fiz? Eu peguei, então, eu falei, bom, no meu primeiro dízimo, eu peguei o dízimo, botei no envelope e coloquei lá na minha igreja. E não botei nome, não botei nada. Não botei nada. Aí coloquei o dízimo lá. Aí o tesoureiro procurou saber quem era. Eu fiquei quieto. Falei, não, isso aí é comigo e com Deus. Mas devido à minha mãe, que era que já era evangélica há muito tempo, falou, não, meu filho, você tem que colocar seu nome, você tem que colocar o teu nome. Aí tá bom. Aí eu sempre fui obediente à minha mãe. Aí coloquei o meu nome. Pastor, no centro do Rio de Janeiro, é uma rua que não tem imóvel para vender. Aí, depois de um certo tempo,
veio um pastor e falou assim para mim, olha, Deus mandou te dar me entregou uma profecia. Uau. Deus mandou eu passar aqui para te dizer que vai te dar uma loja aqui perto da sua barraca. Olha, Olha isso, uma loja. O cara com uma barraquinha, uma loja. uma loja. E aí eu fiquei assim, porque ali não tem, ninguém coloca placa, porque os pontos ali são muito bons, ninguém vende. Uau. E quando vende, a pessoa já compra logo, porque não precisa de E anunciar. provavelmente não um preço, né? Não, mas eu já estava já ganhando ali, Deus abriu a comporta ali, passava tanta gente que doía a vista. Ali, tanta gente na minha frente, na minha barraca, a minha vista ficava doendo de ver pessoas. Aí o que aconteceu, pastor? Eu recebi a profecia porque eu já estava com o meu coração já estava alicerçado na fé. Eu recebi e falei, olha, se for de Deus, falei com a minha esposa, não foi, amor? Falei, se for de Deus, vai acontecer. Mas antes de você continuar, quando você falou o amor, eu lembrei do amor do Daniel aqui, a Roseli. Roseli, aí você vai contar, vai chegar lá, mas vamos construindo aqui. Vocês estão sendo abençoados, edificados, irmãos? Sabe, meu coração está tão alegre, gente, assim, que eu sinto no meu espírito que Deus está para fazer de novo na vida de alguém. Amém. E Deus, escuta o que eu vou dizer para vocês, e Deus está para fazer de novo na vida de vocês. Amém. Okay. Eu tive que intervir, irmãos, eu creio nisso, eu sinto essa unção de Deus aqui. Aleluia, eu não estava programado isso, mas eu sinto que Deus está para fazer de novo. Deus está olhando para alguém. A Bíblia diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para manifestar o seu poder com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu sinto isso nessa hora. E o coração do Daniel estava entregue, estava ali, né? Alguém diria, poxa, que ser bobo. Ser bobo, Deus está te abençoando, você ser bobo. Dá dinheiro para a igreja, para pastor. Pastor, muita bênção, pastor, muita bênção. Aleluia. Então, Roseli, conta pra gente aí, como é que era essa jornada procurando uma casa na zona sul do Rio de Janeiro? Perto da praia, né? Perto da praia. Eu estou um pouco até emocionada, porque realmente eu senti a presença de Deus, e eu sinto a presença de Deus aqui. Porque a nossa história, irmãos, é uma história assim que nós não temos, aliás, nenhuma formação acadêmica, nós não tivemos nenhuma herança. Então foi Deus purinho, do zero, na causa, purinho, em tudo. É tão real assim que colocou até o pastor Jorge, ele conhece exatamente de onde nós viemos. Verdade. Não é aquela coisa assim, mais ou menos. Não, ele conhece. Verdade. A nossa origem. Né? Então, voltando aqui o negócio do apartamento, eu costumo escrever para Deus também. Tem essa coisa, essa intimidade assim de eu escrever. Então eu falei para Deus que eu queria exatamente um apartamento assim. Eu não queria nada muito alto, tinha que ser num andar, que eu pudesse assim, de repente, o elevador ficar ruim, eu pegar minha bolsinha de compra. Os detalhes, né? Nos detalhes, irmão, nos detalhes mesmo. E assim foi a minha procura, nos domingos, após a igreja, nós saímos, ir lá para esse bairro, ficar rodando lá, enfim. E colocou um corretor, né, no nosso caminho. E esse corretor mostrou vários imóveis, falando, não é esse, não é esse, não é esse. Eu não quero dizer simplesmente que eu quero morar na Zona Sul, que eu estou morando na Zona Sul, não é isso. Eu quero uma coisa vinda de Deus. Amém. E é do jeito que eu pedi. E muitas pessoas, depois, ainda comentei isso com meu marido, eu falei assim, vamos falar assim, nossa, eles estão nadando no dinheiro. E não é. É para mostrar realmente que foi Deus. Aleluia, assim aleluia. E assim foi. E assim aconteceu. Num belo dia, aliás, foi até uma noite, o corretor me ligou e falou que já tinha achado o apartamento. E naquele dia eu não poderia ir. Tinha que ser aquele dia. Aí eu liguei para meu marido e falei, não, você vai. Ele falou, não. Eu falei, vai lá. E sabe como é que é mulher, né? Fiquei em cima e ele foi. E ele realmente chegou para mim, me ligou e falou assim, realmente, eu achei o apartamento. Uau! E era um apartamento, irmãos, com assim, um preço. Nossa, imagina um preço lá embaixo. O milagre foi que foi uma coisa assim, fora de um agir de Deus, porque
o apartamento ele tem um valor muito grande, mas só que foi depois, foi 3 meses antes das Olimpíadas, de anunciar as Olimpíadas. Ninguém sabia que ia ter Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, em 2014. Então, quando eu fui fazer negócio com esse apartamento, como Deus age na minha vida, eu comprei o apartamento 3 meses antes, aí depois de 3 meses, aí anunciou que as Olimpíadas ia ser aqui no Rio de Janeiro. Então a bolha, né, deu aquele boom o valor. Né? Aí o corretor me ligou, chegou para mim e me ligou, falou: Dan, você não sabe o que aconteceu, eu levei até um susto. Eu falei: o que foi, cara? Ele falou: rapaz, o seu apartamento valorizou 3 vezes mais. Uau. Falou que anunciou as Olimpíadas, e vai ter as Olimpíadas e Copa do Mundo aqui, deu 3 vezes mais. Aleluia. Então, quer dizer, é tudo um milagre de Deus, né? Milagre de Deus mesmo na nossa vida, não foi? Você lembra disso? E o apartamento, irmãos, é do jeito que eu pedi. E daqui a pouco ela vai dar 3 vagas na Olha garagem. aí. Para quem conhece Zona Sul, sabe que isso aí é uma coisa assim impossível. Olha aí. Então, irmãos, conforme eu falei, Deus fez nos detalhes. Aleluia. Questão de andar, questão de tamanho. Mas daqui a pouco você vai contar, Roseli. Já já a gente vai para um breve intervalo, né? A gente precisa dar esse breve intervalo, porque agora a gente vai para a parte final do nosso programa. Eles vão contar onde eles chegaram, o apartamento, e vamos orar. Eu sinto que Deus está por abençoar mais uma vez muitas pessoas, porque Jesus está voltando e breve virá e não tardará. Então, um break e já já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com esse testemunho tremendo no programa 180 Graus de Metanoia. E agora estamos chegando na parte final dessa programação, onde você vai ver aí, né, aonde Deus levou esse casal especial através da fé, das ações de fé. E está aqui comigo, Daniel e a Roseni, né? Tá sendo legal? Vocês estão gostando? Ó, lembre aí que no final vamos estar orando por vocês. Portanto, envie aí o seu pedido de oração através do número do WhatsApp que está aqui embaixo, bem como o seu testemunho também de como esse programa tem edificado a sua vida. Então, Daniel, vamos chegando ao final dessa programação, vamos concluir parte de um testemunho, porque a gente aqui nos bastidores, irmãos, estávamos ouvindo aqui como tem testemunhos nesta jornada e nesta caminhada. Aí a gente estava falando da loja, né? Ofereceu uma loja, você vai ter uma loja, Deus, na verdade foi uma profecia, não é isso? Uma profecia, pastor. Então, aí o pastor me deu uma profecia, né? Que eu ia ter uma loja, né? Uma loja ali no centro do Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, eu recebi a profecia, né? Quando chegou, pastor, eu fui, o rapaz, eu estava almoçando, né? Aí eu fui almoçar, estava almoçando, aí, então como eu sou muito conhecido, o rapaz foi e me falou, né? Olha, o rapaz está vendendo esse prédio. Eu pensei que era uma loja. Aí, inclusive, quando eu estava acabando de almoçar, o rapaz chegou, o dono era uma ótica. Uhum. Aí ele chegou e sentou perto de mim, eu perguntei a ele: Somoro, e aí, Somoro? É verdade que o senhor está vendendo, está passando prédio? Porque ali ninguém bota placa, porque é uma coisa muito rápida. O ponto comercial é muito bom, que quando abre a boca, já vendeu. Aí ele falou assim: estou sim. Aí eu falei: o senhor pode me mostrar então? Ele falou: assim que eu acabar aqui, o senhor pode passar lá. Aí acabou de almoçar, eu fui para minha barraca, aí eu fui lá e senhor, dá uma olhada. Ele: vem cá, dá uma olhada. Aí entrei, elevador, irmão. Um prédio de 5 andares. Olha isso, irmão. Aí peguei o elevador, foi me mostrando andar por andar. Aí começamos a negociar. Aí eu falei assim: olha, pela fé eu determinei. Bom, nós vamos fechar negócio. Só que, irmão, eu não tinha nem a metade do dinheiro. Nisso, ele ficou enfermo, né? E eu fiquei, aí ele ficou também: não, deixa eu ficar melhor. Ele ficou 1 ano e eu fui juntando, porque o meu ponto que eu tinha lá lá na rua, no centro, era muito bom. Eu fui juntando dinheiro, Deus foi me dando sabedoria e eu juntei o dinheiro.
E ele foi, e quando eu estava perto com o dinheiro já para fazer, não tinha o dinheiro todo para fechar negócio, o meu vizinho do lado foi, chamou ele, o filho dele, pastor, foi uma coisa tremenda de Deus. Chamou o filho dele e colocou, na época, em 2008, não vou falar o valor, Sim. mas botou 30 mil reais em 2008 a mais do prédio. Caramba, aumentou o valor. Aí ele foi, falou com o pai, o filho falou com o pai falou assim, olha, eu já dei a minha palavra para o Daniel e eu vou fazer negócio com ele. Mas era o agir de Deus. Uau. Aí o filho dele chegou para mim e falou assim, olha, ô Daniel, o senhor deve ter alguma coisa com o cara lá de cima. Porque ele não era evangélico, a expressão dele, ele não tem intimidade com Deus. Eu falei assim, não, você tem muito a ver. Eu falei, não, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, isso é promessa de Deus na minha vida. Deus me prometeu e isso é promessa de Deus. Aí ele falou, porque eu já fiz isso, já falei com meu pai, para meu pai vender para o rapaz, que o rapaz vai dar um dinheiro a mais, e meu pai não quer dar, não quer vender. Então você tem uma fé muito grande. Eu falei assim, tudo era o agir de Deus. Tudo era o agir de Deus na minha vida. Então não foi, amor? Aí eu fiquei assim, nesse período de um ano, aí eu fiquei meio assim, poxa, a gente estava juntando dinheiro, eu fiquei ansioso, e ela ficava, foi meu porto seguro aqui também, aqui. Não, vai dar tudo certo. Verdade. Aí fala um pouquinho, como é que eu ficava? Não, ele ficava assim, poxa, ele vai falecer, ele não vai fechar o negócio. Falei, negativo. Se Deus prometeu, vai fechar. Uau, e será nosso. Que o nome do Senhor tem que ser glorificado em toda a nossa trajetória. Toda. Para mostrar para muitos que não é sorte, é Deus. Aí, pastor, aí concluindo, aí quando a escrivã foi ler a escritura, sim, e eu tinha tratado um valor, né, fechado, e o rapaz estava muito debilitado, o pai dele. Aí quando ela leu a escritura, que viu que não era, que eu ainda botei mais 10 parcelas, o pai dele falou, não, mas era à vista. Aí o filho que queria vender, falou, não, pai, eu já acertei com o Daniel, pode assinar. Ele foi e assinou, e nós tomamos posse de um prédio. Demorou muito, faleceu. E faleceu logo depois, infelizmente, depois de 30 dias ele faleceu, mas ele cumpriu a palavra dele. Então quer dizer que aquele Daniel, na verdade você era conhecido como o Daniel do camelô. Só que no céu Deus conhecia o Daniel do prédio. Amém. Uau! Glória a Deus. Administrador de um prédio, de uma empresa, na verdade 2 empresas e por aí vai. Pastor, aqui, olha, quando eu falei para o senhor no começo daquele voto que eu fiz com Deus, que Deus abriu, não foi com porta, abriu as comportas. É muita coisa, pastor. Eu sei que o nosso tempo não dá, porque é o tempo de televisão, não dá, mas tem muita bênção ainda. Vamos ter, tem muita eles bênção. vão voltar aqui para falar um pouco mais dessa história. Tem muita coisa para contar. E a Roseni, como é que foi lá, Roseni? O apartamento na zona sul do Rio de Janeiro? E finalizando, realmente, Deus, mais uma vez, né? Ele tinha, realmente até lembrei que ele usou um instrumento de Deus mesmo, um pastor, e disse, porque quando ele estava pensando em comprar o apartamento, nós fechamos em nós 4. Eu acho que também é um dos segredos, é você não falar para muita gente, porque nem todo mundo está alinhado com a vontade de Deus. Então nós fechamos, eu, meu marido, Daniel, meus 2 filhos, e ninguém ficou sabendo desse meu desejo, né? E quando nós achamos, né, antes um pouco, um amigo nosso foi e falou assim, Deus manda dizer que você vai mudar, hein? Vai mudar de casa, né? Aí quando falou aquilo, eu falei, é certo. Glória a Deus. Então, apareceu esse apartamento e foi, irmãos, exatamente do jeito que eu Mas pedi. antes de aparecer, se lembra, amor, que eu falava para você, que a gente já morava numa casa muito boa. Muito boa. Aí eu falava para ela assim, eu não vou sair da minha casa com um quintal que tenho para ir para apartamento na Zona Sul pequenininho, não. Porque a maior parte dos apartamentos na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, são pequenininhos, são 60, 70 metros quadrados, 50 metros quadrados. Eu falava para ela, não vou sair da minha casa. A nossa casa tinha 140 metros quadrados. Deus um quintal enorme. Aí eu falei para ela, não vou sair. Aí ela foi, começamos a ver, a procurar ela com a fé dela enorme, a gente sem condições que a gente não tinha. Aí começamos a procurar e quando o rapaz me chamou, eu fui lá ver, irmão,
Eu fiquei perdido no apartamento, irmão. Meu irmão brincava, precisava no Fiquei GPS. perdido. Uau! E isso nós vamos. As pessoas veem, não sei se todos têm essa dimensão, né? Uma coisa é você morar num 140, num lugar com 130 metros, com 100 metros quadrados, num determinado bairro. Outra coisa, você morar na zona sul do Rio de Janeiro, realmente é uma discrepância muito grande. Absurda. Então aí aconteceu. Aí, detalhe, Como é que assim, foi isso aí? detalhe, eu morava num quarto e cozinha. Minto, era cozinha e sala junto, eram 2 cômodos que eu morava na comunidade. nessa na comunidade. Deus foi prosperando. E assim que eu creio também, irmãos, é a nossa essência. Você não pode perder a sua essência. Você sabe, você tem que ter aquela coisa de humildade mesmo. Não ser piegas, mas ser humilde, reconhecer Deus trabalhando na tua vida, né? E você não perder a tua essência, né? A gente chega hoje no nosso apartamento enorme, com 3 vagas na garagem, sabe? Uma coisa assim, né? O pastor já teve a oportunidade de conhecer a nossa casa e eu tenho, assim, expectativa de mudar. Eu estou também, a gente está querendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu creio. Vai ser no tempo do Senhor e vai ser... Aleluia. Então, irmãos, é colocar a nossa fé em ação. Eu costumo falar com meus filhos, você quer passar num concurso, mas você nem inscrição você faz. Nem inscrição, gente, pelo amor de Deus. Fica um bom emprego, mas não tenta. Dá para estudar, e Deus faz a parte dele, né? Então, foi isso que a gente sempre colocou. Né? Sempre tem que mostrar a nossa trajetória de fé e realmente fazer a nossa parte, como diz o nosso apóstolo, né? Alinhar com os propósitos de Deus. Quando você alinha, irmão, verdade, tudo vai fluindo, sabe? Tem momentos realmente difíceis, passamos de momentos dificílimos, não foi só vitória, não. Momentos, mas Deus sempre foi fiel e sempre mostrou que Ele é conosco. Aleluia. Ele, com certeza, está disponível para todo mundo. Então, hoje, eles, resumindo aqui, tem muita coisa, eu creio que a gente vai programar aqui, né? Para eles voltarem, continuar contando aí esses testemunhos de fé que vai edificar a sua vida, da sua família. E um resumo breve aqui, vocês estão vendo aí durante o programa, que está aparecendo aí, piscando aí, instrumento 10, tá aparecendo os códigos aí, que vocês estão vendo aí, né? Isso aí é um desconto da loja deles, que hoje eles são donos aí de 2 lojas, 4 lojas, né? 3 lojas. Está crescendo. Aqui no Rio de Janeiro, sendo a cidade, que é o Atacadão dos Instrumentos e a Via Cristã, né? De livrarias e artigos evangélicos, vendendo para todo o Brasil. Deus abençoou, eles compraram um prédio, como o Daniel contou aqui, Deus deu essa graça. Deus deu ainda. Né? Hoje eles são mordomos do Senhor, administrando essas bênçãos de Deus. E você também pode agora adquirir também instrumentos, tudo que diz respeito, não é isso, Daniel? A parte de som, de igreja, né? E vocês que estão assistindo aí, você que é parte de igreja aí, vocês vão ter um desconto através aí desse códigozinho que está aparecendo na tela aí, vocês vão ter esse desconto. Para vocês ligarem para cá, distribuem, né? Entregam em todo o Brasil. Eu creio que vocês também vão ser parte desse milagre, vão receber esse tremendo desconto aí que vai abençoar a vida de vocês. Amém. Então, Daniel, Roseni, a gente está chegando para esse finalzinho, né, do programa. A Roseni falou algo muito interessante do agir em fé. Alguém pode estar pensando, mas Deus não se preocupa com isso, Deus só quer salvar. Sim, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida abundante. Eu penso nisso, que Deus tem para nós vida abundante na terra e, sobretudo, a vida eterna no céu. Amém. Eu creio que o Pai tem coisas para compartilhar com seus filhos. E eu creio que assim Deus ele deseja fazer, porque eu creio nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, Deus vai salvar os ricos e vai salvar aqueles que têm poucas condições. E Deus vai usar quem? Deus vai usar quem está na posição aqui, e Deus também usa para quem está na posição aqui. E Deus usa quem está aqui, enfim, Deus quer usar a sua igreja. E uma coisa eu sei, que o Pai não quer ver os seus filhos passando necessidade. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, não se preocupe com o dia de amanhã, eu alimento as aves dos céus, eu visto os lírios dos campos, e dirá a gente, Deus sempre fará o melhor. Queria pedir vocês para que nesse finalzinho agora concluísse com uma breve, deixasse uma reflexão, uma palavra, né? O
Daniel, para os homens que estão aí desempregados, talvez um camelô, sem perspectiva, e a Roseni para as mães, para as mulheres, as esposas. Deixa uma palavra para os nossos irmãos, para a gente concluir esse nosso programa. Então, você que está nos assistindo, primeiramente nós temos que estar ligados na presença de Deus, colocar nossa fé em ação. Nada é impossível para Deus. E você tem que ter fé e foco, porque pastor, nós estamos aqui agora, pastor, não é nem a metade do que Deus fez na minha vida. Aleluia, eu creio. Eu tenho, assim, testemunho de impactante mesmo. Então, isso foi só um pequeno aperitivo que Deus fez na minha vida. Mas tudo através da fé em Deus. A fé. Eu sempre fui uma pessoa, eu nunca pensei de ser rico, de ser essa... Não, nunca. Foi tudo galgando pela fé de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque a gente temos que saber que a alegria é nossa, mas a glória, ela é de Deus. Amém. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. E Roseni, fala pra gente aí, deixa uma mensagem para nossas irmãs. Então, eu como mulher, né, a gente tem que entender, nós mulheres, principalmente que estou querendo direcionar mais a mulher, nosso papel na família, né? A importância da mulher na família, a importância de unir, a importância de ajudar, né? Deus fez isso, nos fez para isso. Então, eu creio que você tendo sabedoria, então sempre peça a Deus sabedoria, não peça dinheiro, status. Usa Salomão, sabedoria para lidar com tudo. A gente está administrando uma coisa que a gente não tinha preparo nenhum. Então, sempre nas nossas orações, fala, Deus, nos ajuda a administrar o que você tem colocado nas nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Nos ajuda. Então, irmãs, lute pela sua família, porque a família é nosso maior patrimônio. Não tem prédio, não tem loja, não tem nada, é família, família. Então, lute pela tua família, lute pelos seus filhos, pelo seu marido, sempre orando por eles, sempre buscando a Deus por eles. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Que tremendo testemunho. Eles vão voltar para compartilhar ainda mais. Tem muita coisa que eles experimentaram. Eu creio que vai continuar edificando a minha e a sua fé. Amém, queridos? Amém. Eu quero fazer uma oração. Eu quero aproveitar esse ambiente de unção. Aleluia. Porque eu acredito que Deus quer fazer de novo. E Deus está desafiando. Se mova em fé. Precisamos nos mover em fé. Porque Deus fará aquilo que a gente não pode fazer. E aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Com certeza. Daniel fez aquilo que ele tinha que fazer. Avançou, foi lá, negociou. Roseni profetizou, foi lá procurou apartamento, às vezes considerada como doida, mas né, as pessoas diziam, mas ela confiou. Amém. E eu creio que Deus está trazendo chaves aqui para que a gente possa também agir em fé. Deus vai te abençoar. Na verdade, Ele já te abençoou. Creia. Agora precisamos tomar posse. Porque uma coisa, você ter a promessa. Outra coisa, você ter a posse da promessa. Então, não morra só com promessa. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Vamos orar? Vamos. Posso fazer essa oração? Amém. Pai, eu quero render-te graças. Deus, por aquilo que o Senhor fez na vida do Daniel e da Roseni. E eu sei que o Senhor está fazendo de novo agora. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque vemos o teu amor, a tua bondade. Vemos, Senhor, Deus, que tudo isso, Senhor, de acordo com as Sagradas Escrituras. Senhor, traz a edificação de fé. Aquela oferta lá atrás que edificou uma igreja, que abençoou a vida de uma igreja, Senhor, hoje tem proporcionado muitas bênçãos na vida do Daniel e de Roseni e dos seus familiares. Amém. E Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, comunique aquilo que meus irmãos estão precisando agora. Talvez seja na área da saúde, na área familiar. Senhor, que eles possam continuar confiando e já visualizando aquilo que o Senhor fará. Eu oro, abençoo na vida dos meus irmãos, nesta hora, com esse testemunho, dizendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você foi abençoado, meus irmãos,
nos siga nas redes sociais, tem aqui as nossas redes sociais, PR Jorge Moraes Leão, onde vai ser passado a reprise desse programa. E também aqui tem o nosso Instagram. E também tem como encontrar vocês aonde? Ô Daniel, fala pra gente um pouquinho onde as pessoas podem encontrar a loja de vocês. Você pode falar pra gente? Você pode ir na nossa página do Atacadão dos Instrumentos, lá no Facebook, e também no Instagram, também, Atacadão dos Instrumentos. Nós temos várias coisas lá postadas lá para você ver e poder comprar, e podemos entregar em toda a parte do Brasil. Amém. E daqui a pouco vocês vão ver aí, vou mostrar um pouquinho da loja. Não vai embora, não desliga aí. Você vê um pouquinho dessa loja, um pouco, né? Tem outras lojas também da Via Cristã. E eu creio que aqui embaixo aqui vai estar passando aqui os dados para vocês também entrarem em contato e adquirir seu desconto. Aproveita, use esse códigozinho que está aqui embaixo, que você poderá ter um bom desconto aí e adquirir o seu material, que vai abençoar também a sua vida, ok? Então, eu me despeço de vocês, dizendo que o Senhor vos abençoe muitíssimo e até a próxima com o programa 180 Graus Metanoia. Um forte abraço e que o Senhor vos abençoe muitíssimo. Tchau, tchau! Tchau.
Muito bem, irmão, isso aqui é parte desse testemunho lindo que o Senhor continua operando milagres. E eu creio que assim também Ele pode fazer e deseja fazer na nossa vida, na sua vida. Então, olha que coisa linda o que Deus faz. Né? Como a gente veio falando no testemunho, isso aqui é uma das lojas que o Senhor deu para o nosso querido Daniel e a nossa querida Roseni como mordomos do Senhor. Então, creia e confie que Deus está fazendo de novo.